Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estudando Emmanuel. Eu sou o Neuber, um dos colaboradores do canal, e o vídeo de estudo de hoje será sobre o tema progresso, uma das leis morais categorizadas no Livro dos Espíritos por Allan Kardec como uma das leis morais ou leis naturais. Vamos iniciar então partindo do ponto da introdução. Na introdução nós buscamos o significado da palavra progresso. E nós temos dois sentidos para essa palavra, sendo ação ou resultado de progredir, ou movimento para frente, avanço. E temos também aqui uma citação bíblica de Paulo, lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 25, onde ele diz: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Nós temos aqui então, sobre progresso, né, colocado o significado da palavra como sendo o resultado de ir para frente, de progredir, de seguir em frente, de melhorar, de avançar. E temos aqui no texto de Paulo, em Filipenses, quando Paulo foi preso, não é? Além de uma série de outras colocações, Paulo coloca que ele vai permanecer e continuar com todos aqueles que o seguiam para o progresso, seu progresso e sua alegria na fé. Então, o progresso na fé. Vejam como Paulo se colocava como uma das pessoas que ajudaria os demais a progredir na fé, não é? Vamos iniciar então olhando o Livro dos Espíritos. O que o Livro dos Espíritos nos fala sobre o progresso? No capítulo 8, Lei de Progresso, a Kardec faz a seguinte pergunta no número 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Resposta da espiritualidade. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Vemos aqui então na pergunta 779 a importância do contato social como maneira de evolução, não é? Então nós vemos aqui que nós não nascemos para viver sozinhos, né? Nós já falamos disso em outros estudos. E a importância de os mais adiantados ajudarem os outros a progredir, né? O maior exemplo disso que nós temos foi a própria vinda de Jesus, um espírito de altíssimo nível de evolução, considerados por muitos já um espírito no estado de perfeição, né? Onde nós sabemos que já não é mais possível errar, não é? E ele veio até nós como muito mais adiantado para nos ajudar, não é? Para nos ajudar a progredir. Existe até uma palestra sobre essa questão da evolução de Jesus, de Haroldo Dutra Dias, no YouTube, eu acho muito bacana assistir, né? Onde Haroldo diz que Jesus um espírito chega ao nível de perfeição e de repente ele recebe uma carta em casa pedindo para que ele inicie um curso de espírito crístico. E aí são milhões e bilhões de anos para ele chegar ao nível de um espírito crístico, né? Então é um trecho bem interessante para que nós tenhamos uma vaga ideia ainda do que vem a ser a grandeza de Jesus, né, perante nós. Continuando, na pergunta 780, Kardec coloca o seguinte: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a espiritualidade responde: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Aí ele pede para que nós vejamos outros itens, né? 192 e 365, que são outras perguntas do Livro dos Espíritos que falam sobre esse mesmo tema. Então aqui nós temos o seguinte: o progresso moral segue sempre o intelectual? Então assim, o progresso moral é nós nos tornarmos melhor. Depende do progresso intelectual? Depende do que nós aprendemos na escola, na faculdade, na pós-graduação, na leitura, não é? Sim, o que a espiritualidade coloca, né? É uma consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Então, muitas vezes,
Nós sabemos o caminho, nós aprendemos o caminho pela questão intelectual, pelo progresso intelectual, mas não o praticamos de maneira moral, não é? Então nem sempre as coisas são imediatas. A gente aprende e já executa. A gente muitas vezes aprende, pensa, digere, entende, sofre e aí a gente começa a praticar, né? Vamos adiante então para a pergunta de número 780. Item A, né? Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E a espiritualidade respondeu: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então aqui a espiritualidade deixa claro para nós como acontece esse processo de o progresso intelectual nos conduzir ao progresso moral, né? E é a partir da compreensão do bem e do mal, né? E quanto mais nós compreendemos através do progresso intelectual, mas nós começamos a fazer as coisas do jeito certo, né? Além da nossa consciência ter gravada nela todas as leis morais, né? A lei de Deus, como nós colocamos, a compreensão nossa, através do progresso intelectual, do estudo, da leitura, da observação, nos leva a um progresso moral, onde nós já sabemos, poxa, isso aqui não é legal fazer, aquilo ali não é legal fazer. Isso já permite que nós escolhamos o nosso caminho, não é? Muito interessante. Vamos agora falar do Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, ainda no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, no item 4, Progressão dos Mundos. Quem nos fala aqui é Santo Agostinho, em Paris, 1862. E ele diz, no item 19, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Bom, pegando só esse primeiro parágrafo, né? Olha que interessante. Nós temos então que o progresso é uma das leis da natureza, que tudo compete para o progresso. Tudo está submetido a essa lei, né? Então ele fala ali, ó, os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus. Por quê? Porque Deus deseja que tudo se engrandeça, tudo prospere, tudo se modifique para melhor. Olha como a inteligência e a bondade de Deus se vê presente nisso. E ali depois ele fala sobre a destruição, que para nós parece o fim, mas na verdade não, é uma transformação. Isso nós estudamos no vídeo passado sobre a lei de destruição, né? Vamos prosseguir então. A Terra, nosso planeta, né? Segundo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sobre esses dois aspectos, um grau mais elevado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus a governará. Bom, nesse item, que está no texto, um pouco mais abaixo, próximo ao fim do texto, Santo Agostinho nos revela isso, gente, nós estamos falando de 1864, né? Que já era iniciado um dos períodos de transformação do planeta no qual nós estamos vivendo hoje, né? Eu nem pensava em nascer ainda nessa época. Ou talvez estivesse aqui no planeta com outra roupagem, né? Mas ainda, nessa encarnação de agora, não pensava ainda em estar aqui, né? E ele diz o seguinte, olha que bacana. A Terra já foi muito inferior, e ela hoje está como está e será muito mais avançada, né? E eu queria fazer um pequeno adendo aqui sobre a esperança, né? Como o Santo Agostinho nos mostra, nos entrega, nos
nos presenteia com a esperança, né? Dizendo claramente, estamos em um dos períodos de transformação. Não é? Para quem já estuda, já conhece a doutrina espírita, nós sabemos que os mundos existentes, Kardec os classificou de uma certa maneira em 5 níveis, né? E existem os planetas primitivos, que são os primeiros, né? A Terra já foi um planeta primitivo em sua formação. Depois, provas e expiações, que é o nosso nível, não é? E o terceiro nível seria um mundo de regeneração, né? E a maioria dos centros espíritas, das casas espíritas, já apresentam isso para todos os seus visitantes, vamos colocar assim, os seus seguidores, trabalhadores, né? A espiritualidade, de uma maneira em geral, nos fala muito sobre isso, sobre a mudança de mundo de expiação para mundo de regeneração. Expiação e provas, a grande maioria da população ainda é ruim, né? Vem para cá para sofrer as consequências de seus próprios atos em vidas passadas, não é? Mundo de regeneração já é um pouco diferente, já é um mundo considerado uma parada de descanso, um momento em que o aperfeiçoamento já permite dizer que a grande maioria já são pessoas de bem. E é o que vai acontecer conosco, é o que está acontecendo, né? As pessoas que estão encarnando aqui, elas já são espíritos um pouquinho melhores. Aqueles espíritos que são muito endurecidos, muito provavelmente já não encarnarão na Terra, encarnarão em planetas inferiores, né? Mais preparados para onde eles tenham provas e expiações necessárias ao nível de cada um. Muitos nos dizem assim, então se eu não me melhorar, eu vou para um planeta inferior. Pode ser, mas também pode ser que você vá na condição de um missionário para ajudar, como Jesus veio para cá, como muitos conhecem a história do livro Exilados de Capela, ou mesmo do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel nos apresenta toda a evolução espiritual do planeta. Então, a cada um de acordo com as suas obras, não é? Então, o importante é nós sermos melhores para que nós possamos aí, talvez, continuar aqui no mesmo planeta, ajudando na evolução do planeta, ou mesmo no progresso, né, do planeta, ou mesmo ir para um planeta melhor, né? Então é importante, e é importante nós também destacarmos uma coisa. O progresso do planeta é um, o progresso do espírito é outro. Então, nosso progresso hoje se encontra no mesmo nível do planeta. Muito provavelmente nós podemos avançar mais do que o planeta e ir para planetas melhores. Mas, de acordo com o nosso nível evolutivo, enquanto o planeta, aos poucos, também, com toda essa questão de sequência da evolução, também vai chegar a um ponto de ser um planeta ditoso, um planeta feliz. Não é? Vamos para o próximo item, agora falando dos livros de Emmanuel. No primeiro livro, Convivência, de 1984, nós temos o item Dinheiro e Experiência. Olha que interessante. Ele nos diz: não consideres o dinheiro por vil metal. Justo acatar-lhe as funções na experiência humana. O dinheiro não é um motor, mas gera progresso. Dinheiro é suor do trabalho e sangue do organismo social. Aprendamos a respeitá-lo. A finança em si não é vida. No entanto, em nome de Deus, é um dos mais valiosos apoios para a vida, a fim de que a criatura possa viver. Emmanuel nos traz aqui então no livro Convivência a questão do dinheiro, né? Usado como gerador do progresso. Olha que interessante esse ponto. Muitas pessoas têm muito dinheiro e não geram progresso. Por quê? Porque seguram para si próprios, porque são egoístas e avarentos, né? Então nós temos aí, poxa, quem tem condições de gerar progresso deveria gerar progresso, ajudar o progresso, investir em pesquisas, financiar o estudo de um irmãozinho que não pode hoje pagar o estudo, né? E tantas outras opções que nós temos aí para gerar o progresso, né? Então é importante a gente pensar no valor do dinheiro como um gerador do progresso, da lei de progresso, não é? Vamos para frente. Livro Confia e Segue, de 1984.
Item Confia e Segue, homônimo ao livro. E ele nos diz: a fé que Jesus nos legou, emoldurada em amor, faz-se necessário a nós todos, a fim de que, irmanados uns aos outros, consigamos seguir em paz com o progresso da inteligência, resguardando a nossa segurança mental. Se acolheste os ensinamentos do Divino Mestre, aceita os entraves e conflitos em que porventura te encontres procurando superá-los, sem queixa ou desalento. Olha que mensagem interessante, bonita. A fé que Jesus nos legou, emoldurada em amor, ou seja, a fé e o amor, emoldurada em amor, é a fé aqui dentro e o amor em volta, nos dando toda a sustentação da fé. Faz-se necessário a nós todos, a fim de que, irmanados, ou seja, sentindo-nos como irmãos uns aos outros, consigamos seguir em paz com o progresso. Olha que interessante. Seguir em paz com o progresso da inteligência, resguardando a nossa segurança mental. Ou seja, nós devemos progredir com a nossa inteligência, esse é o progresso intelectual, mas nos resguardar a segurança mental, ou seja, o moral, não é? Não nos perder no progresso da intelectualidade e esquecermos do progresso da moralidade, moral, não é? Do nosso comportamento, da nossa caridade, da nossa preocupação e amor aos outros seres que nos acompanham, encarnados e desencarnados, que estão sempre ao nosso lado, não é? E ele diz ali depois aceita os entraves e os conflitos. Aceita. Nós estamos ainda em um planeta de provas e expiações, onde é necessário para nós que nós lidemos com entraves e conflitos. Vamos aprender a ter paciência e superá-los. Superá-los é, às vezes, deixá-los passar, deixar o tempo fazer o seu papel, somente isso, né? Tenhamos paciência, então. Vamos para o próximo item. No livro Agora é o Tempo, de 1984, no item chamado Pontos de Fé, nós temos o seguinte: a fé em Deus, comentou o sábio, é sempre única na essência, mas se caracteriza em manifestações diferentes, em cada criatura como sejam. Então aqui ele dá alguns exemplos. No sofrimento, a fé se apresenta como aceitação, na tentação a resistência, no trabalho a alegria, no progresso o proveito, na dificuldade a paciência, na tribulação a esperança, na caridade o silêncio, entre outros, tá? Esse texto também é muito bacana, ele nos mostra que a fé não é somente um sentimento ou apresentação física de nós nos ajoelharmos e rezarmos ao nosso Pai Maior ou a Jesus. Não é só isso, né? A fé é quando nós estamos em meio ao sofrimento e nós aceitamos aquele sofrimento de bom grado, porque nós sabemos, nós temos fé que quem dirige, o Senhor de nossas vidas, que é Deus, sobretudo, sabe a nossa necessidade do sofrimento. Portanto, nós a aceitamos e vivemos felizes com ela. Ou depois, na tentação, a resistência. Quando nós temos resistência aos nossos maus pendores, por conta da fé, por acreditar que é o caminho certo, com fé, fervorosamente, nós conseguimos resistir. No trabalho, nós nos sentimos felizes, alegres, gratos. A gratidão é um sentimento importantíssimo a poder trabalhar, né? E ele diz aqui, no progresso, o proveito. Então, quando nós aproveitamos o progresso, não só o progresso financeiro, o progresso intelectual, mas o progresso moral também, aproveitemos todo o progresso que se realiza em nosso favor, aproveitemos em favor da sociedade, em favor de nós mesmos, em favor de nossa família, em favor de nosso emprego. Aproveitemos o progresso, estejamos sempre alertas,
Orai e vigiai, disse Jesus, estejamos sempre alertas para perceber o progresso e nos aproveitar dele da melhor maneira, no melhor dos sentidos, que nós possamos sempre nos aproveitar do progresso. Bom, na dificuldade a paciência, nós falamos isso no item anterior. Na tribulação, a esperança. Os problemas estão acontecendo, a questão política brasileira, os problemas mundiais, as grandes catástrofes que sempre assolam o nosso planeta. Tenhamos esperança, não é? Porque as mudanças trazem melhorias para todos. E por último, na caridade, silêncio. Saibamos fazer a caridade em silêncio, sem agir como aqueles ricos na parábola, na verdade nem parábola, mas na passagem do óbolo da viúva, onde Jesus nos mostra uma senhora que deu tudo o que tinha, que eram 2 moedas, e em verdade muito mais fez pelos seus semelhantes do que os ricos que doavam enormes quantias no templo, lá em Jerusalém. Vamos então para o próximo item. Livro Viajor, de 1985, item Caminhemos Amando. Descerrarás novos horizontes da eminência a que chegaste, na grande peregrinação para os cimos do conhecimento. Mas, a fim de que a verdade de tua experiência frutifique em talentos de paz e progresso, a benefício daqueles que te seguem em retaguarda, não prescindirás do amor que sabe penetrar os enigmas do caminho, de modo a resolvê-los com segurança. Que interessante, né? Então, o que Emmanuel nos coloca aqui? Que nós realmente nós conseguiremos alcançar, né, cada vez lugares mais altos nos cimos do conhecimento. Mas que nós não podemos aqui nos esquecer daqueles que nos seguem na retaguarda, aqueles que estão atrás de nós e que precisam ser por nós amparados e ajudados em relação ao progresso, não é? Então, ensinar o que sabemos, levar para frente aquilo que aprendemos. Os apóstolos fizeram isso, não é? Aprenderam com Jesus o Evangelho e o levaram para o mundo inteiro. Principalmente Paulo de Tarso, né? E nós temos também algumas parábolas onde Jesus, por exemplo, não coloque a candeia debaixo, né, da cama, né? Ou seja, pegar a luz e escondê-la. Não, nós temos de levar para frente aquilo que nós aprendemos e ajudar aqueles que nos seguem na retaguarda. Muito interessante também e vai de encontro àquilo que nós falamos lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, né? No primeiro slide lá no Livro dos Espíritos fala sobre isso, sobre ajudar aos outros a terem progresso também. Isso é uma obrigação de todos nós. Sigamos em frente aqui no livro Joia, de 1985, item Dever e Liberdade. Então ele nos diz: a disciplina é alicerce da vida. A ordem é fundamento da lei. Quanto maior o primitivismo dos seres enfaixados no berço da evolução, com mais força registramos semelhante princípio. O minério da gleba a que se acolhe é transportado sem qualquer resistência para atender às lides do progresso. O verme arrasta-se no solo, cadaverizando-se nele, de modo a fecundá-lo para que a semente germine. Gente, muito tranquilamente nós podemos entender aqui do dever e liberdade, né, desse item no livro, que Emmanuel nos coloca aqui a responsabilidade de cada um perante o progresso, não é? Quando ele nos diz aqui, ó, o minério é transportado sem qualquer resistência para atender às lides do progresso. O minério existe para atender às lides do progresso, não é? E as nossas funções, as nossas aptidões, o nosso conhecimento também. É importante nós termos essa consciência que tudo aquilo que nós aprendemos é para ensinar, tudo aquilo que nós sabemos é para atender à necessidade de progresso do nosso próximo, do planeta
e de nós mesmos, né? Então é importante a gente ter essa consciência da nossa responsabilidade. Vamos para o próximo item. Livro Monte Acima, de 1985, item Sigamos com Cristo, nos diz o seguinte: sabemos, porém, que o século é tão somente um ponto infinitesimal no tempo, e que as horas apressadas de um corpo denso, que surge e desaparece, não podem oferecer ao espírito peregrino da eternidade a solução final do destino. Gente, eu vou parar um pouquinho para a gente entender isso aqui. Olha, o que Emmanuel nos coloca aqui? O século, que é geralmente um período em que nós vivemos aí de até 80 anos, agora 90, vamos colocar uns 100, é um ponto infinitesimal no tempo, é um ponto infimamente pequeno no tempo. E que as horas apressadas de um corpo denso, as nossas horas, que surge e desaparece, ou seja, nós aparecemos aqui, morremos aqui e as horas são apressadas durante um século, não pode oferecer a nós, ao nosso espírito, a solução final do destino. Então, uma vida é muito pouco para definir todo o progresso do espírito. Tudo bem? Claro até aí? Então, a necessidade da reencarnação. Né? Vamos continuar. É por isso que, pelos bilhões de almas que evoluem na crosta terrestre, outros muitos bilhões de consciências desencarnadas gravitam ao redor do planeta à caça de reajuste e progresso, amparo e renovação. Por esse motivo, morrer não será redimir. Para isso, ergamo-nos ao Cristo e para que Cristo nos edifique. Vamos lá, esses 3 parágrafos. Então, o que Emmanuel nos coloca? Olha, é por isso que nós temos hoje bilhões de almas que estão aqui encarnadas, buscando o progresso. Outros muitos bilhões gravitam ao redor do planeta, dentro da atmosfera, acima de nossas cabeças, nas cidades espirituais, à caça de reajuste e progresso, amparo e renovação. Então, não somos só nós que concorremos para o progresso, mas também toda essa população desencarnada que também busca o progresso. E ele nos coloca. Por isso, quando a gente morre, não quer dizer que a gente redimiu de todos os nossos pecados, nossos problemas, nossos erros. Não, nós vamos ter que continuar. Não é? Há necessidade de recomeço. E ele nos diz, então, nos aconselhando, para isso, ergamo-nos ao Cristo, para que o Cristo nos edifique. E continuando a leitura, o Evangelho, à frente da civilização, é o sol que nos clareia o caminho. Aqueçamo-nos em seus raios e o serviço do bem se nos fará grande condutor para o mundo melhor de amanhã. Então ele nos finaliza esse texto nos dizendo, olha, o Evangelho é o sol que nos aquece, é a luz que nós temos de perseguir para poder melhorar, né? Para que nós consigamos o progresso, tanto moral quanto intelectual. Vamos seguir em frente? Próximo item, livro Dinheiro, de 1986, no item Estudando o Dinheiro, nos diz: o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, entretanto semeia o benefício e o contentamento de viver se nossa alma permanece voltada à divina inspiração. Não tem valor para o câmbio depois da morte, contudo é sustentáculo do progresso geral, se nosso espírito está centralizado nos objetivos da elevação. E por último, não é fator absoluto de alegria e de felicidade, mas pode ser o remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao peregrino sem lar. Mais um item que nos mostra a importância do dinheiro, e não é só do dinheiro não, tá gente? Dos bens materiais, vamos colocar assim. Então ele nos diz aqui, poxa, o dinheiro não compra o céu, mas ele gera uma simpatia, ele pode ser usado para o bem e nos gera simpatia na terra. Quanta gratidão nós podemos colher quando nós usamos o que nós temos em favor dos outros. Olha lá, não tem valor para o câmbio depois que nós morremos. Não tem valor para nós depois que nós morremos, mas é um sustentáculo no progresso geral, quando nós usamos ele
Quando nós temos, né, centralizado em nós os objetivos da elevação. Tá? E ali, por último, ele fala da nossa caridade, que deve sempre ser encaminhada. Né? Pode ser o remédio para o doente, a gota de leite à criança, o teto ao velhinho e o socorro silencioso ao peregrino sem lar. Né? Então, a importância de nós sabermos usar os nossos bens, não é só dinheiro não, tá? Os nossos bens materiais em função de ajudar os outros e para o progresso. Né? Vamos para o próximo slide. Livro Mediunidade e Sintonia, de 1986, no item 4, intercâmbio. Então ele diz o seguinte: o anjo cede, o homem pode contribuir. No grande campo da sementeira evangélica que a doutrina espírita nos descortina, há muitos recursos do alto, disseminando consolações e conhecimentos no mundo. Todavia, não olvidemos que há muito trabalho à nossa espera. Não nos esqueçamos, o apostolado da redenção é da espiritualidade superior, mas também é formado de serviço, fraternidade e colaboração na Terra. O progresso universal em todos os tempos é obra de intercâmbio. O que Emmanuel nos quer dizer aqui nesse item, né? O que nós podemos tirar desse item de ensinamento? Nós, muitas vezes, relegamos à espiritualidade a obrigação, não é, de nos atender. Ou, muitas vezes, nós tiramos o nosso corpo fora do assunto e dizemos o seguinte: o planeta vai evoluir porque a espiritualidade é a responsável por isso. Não é? E nós tiramos, muitas vezes, de nós a nossa obrigação também. Né? Então, nós temos obrigação, nós temos muito trabalho à nossa espera. E o que eles dizem, o que diz aqui Emmanuel para nós? O apostolado da redenção é da espiritualidade superior, ou seja, a espiritualidade superior que é a responsável por nos trazer condições, nos ajudar, nos intuir, trabalhar dentro da mediunidade para que nós evoluamos, né? Como planeta, como espíritos e como planeta em geral. Mas nós não podemos nos esquecer que também existe o serviço nosso de fraternidade e colaboração, como a Emmanuel nos coloca. E olha que interessante essa última frase. O progresso universal, ou seja, do universo inteiro, em todos os tempos, é obra de intercâmbio. Então, sempre existiu, existe e existirá em qualquer planeta que nós estivermos daqui para frente o intercâmbio entre nós e a espiritualidade superior. A espiritualidade nos usando como instrumentos de sua mensagem de paz, de amor, de caridade, e nós também esperando da espiritualidade todo esse recurso de ajuda, de bondade para nos ajudar no processo de progresso moral e intelectual. Muito bom. Vamos para frente. Livro Luz e Vida, de 1985, item Obediência e Vida. Nos diz o seguinte: todas as obras da criação se revestem de grandeza pela obediência com que se vinculam à vida cósmica. Ninguém concebe férias para o sol, a fim de que se refaça de imaginária fadiga. Pessoa alguma espera que o mar se derrame engolindo cidades, a não ser nos raros que a história registra. Seria ilógico pensar numa fonte que se voltasse para a retaguarda, resolvendo encerrar-se num poço. Todo progresso no mundo se baseia em evolução e sequência. Realmente a liberdade autêntica existe. No entanto, essa liberdade tem o tamanho dos deveres cumpridos. Sem ordem e sem limites, sem dimensões e sem horários, a vida na Terra seria apenas o caos. Por trás dessa mensagem de Emmanuel, o que nós conseguimos entender aqui? A bondade de Deus trabalhando de maneira a nos apresentar ordem. Ordem.
espírito de sequência, tudo se transformando no momento certo, da maneira certa, sem causar grandes desastres para mudar o rumo das coisas, mas sim pequenas ocasiões, pequenos acontecimentos, um após o outro, todos orquestrados para o progresso geral. Veja, todo o progresso no mundo se baseia em evolução e sequência. Então não se evolui sem sequência, não se pula degraus na evolução humana, não é? Nós não podemos pular duas fases, não é? Nós temos de subir um degrau de cada vez, não é? Claro que cada degrau é subido em um tempo e cada espírito, cada pessoa, cada ser evolui no seu tempo. Alguns mais rápidos, outros mais devagar. Mas o progresso baseia-se nisso, na evolução e na sequência. Então, é muito interessante nessa passagem, nesse item, Emmanuel nos trazer essa condição de sequência. Então, que tenhamos paciência, mas que não desistamos de progredir. Vamos para o próximo item. Chegamos, por fim, à conclusão. Aqui na conclusão, nós separamos aqui 5 itens, vamos começar pelo primeiro. O primeiro ponto importante, né, no estudo de hoje, a nosso ver, foi o progresso único de cada ser, de cada pessoa. E nós temos aqui a necessidade de ajudar os retardatários. Então, o progresso se dá unicamente a cada um, né? Cada um de nós progride de uma maneira, de um tempo, intelectualmente e moralmente. E existe uma importância muito grande em olharmos para os que estão antes de nós, na retaguarda, né? Também, e buscar participar ou promover o progresso dos outros, não é? Isso é muito importante, então temos de ter essa consciência. Um segundo item importante é o dinheiro como fator de progresso. Nós tivemos aí duas ou três citações desse tipo, onde nos apresentam o dinheiro como fator de progresso, como uma possibilidade de ajudar ao progresso. Como? O nosso próprio progresso estudando ou investindo em alguém, investindo nos seus filhos, investindo nos seus sobrinhos, ou pessoas que você apadrinha para que elas possam estudar. No progresso, como a compra de um livro, não é? Um curso, uma palestra que você paga, ou seja, o dinheiro tem de trabalhar não como fator de guardar e guardar e guardar, fator de somente segurança social lá no fim da vida, mas também como fator de progresso para toda a humanidade. Não é? Temos de investir de maneira correta. Terceiro, progresso da inteligência. Então é importante nós termos essa ideia que o progresso da inteligência ou intelectual nos dá subsídios para o progresso moral. Então, que nós busquemos sempre o progresso através da leitura, através do estudo, através de vídeos, através de livros, através de filmes, através de todos os meios que nós possamos alcançar para que nós possamos progredir. Nós temos de pensar cada vez mais, cada vez melhor. E quando nós temos ali no Livro dos Espíritos mesmo, por Kardec, qual é o limite, né? Quantas faculdades um espírito pode ter para ser perfeito, né? Kardec perguntou aos espíritos na codificação, é possível sair-se perfeito do planeta Terra? Não. Há faculdades que vocês ainda não conhecem, há faculdades que nós não conhecemos. Muitas faculdades que nós nem entendemos ainda, nem imaginamos que existam. Então temos de estudar sempre. Item quarto, o nosso papel no progresso. É importante nós sabermos do nosso papel no progresso. E como que a gente sabe isso? Todo dia, em tudo que nós fazemos, cada um no seu trabalho, cada um no seu local de trabalho, é importante. A sua posição é importante no progresso de todos, né? Então, independente do que você faça para viver, é importante para o progresso. Cada um de nós é uma pecinha de uma estrutura que faz parte do progresso da humanidade inteira.
Se você trabalha em algo que você diz, poxa, mas eu não vejo fazer progresso, você faz. Você faz parte de uma cadeia. Todos nós estamos interligados e trabalhando para o progresso de toda a humanidade, de todo o universo, fazendo a nossa parte. Nunca se esqueça de que uma palavra que você diz a um irmão, a um ser humano que trabalha com você, pode simbolizar o progresso seu e dele. Não é? Quando nós aprendemos a perdoar uma ofensa, progredimos. Quando nós aprendemos a dar um bom dia, progredimos. Quando nós aprendemos quando somos ofendidos e temos um pensamento ruim, nós aprendemos a transformar o nosso pensamento e trazer um pensamento bom, progredimos, não é? E por último, o progresso como objetivo. A importância da nossa vida está em progredir, em evoluir, né? Nós costumamos usar muito o termo evoluir, que é homônimo, que é sinônimo de progredir, né? Então nós temos de sempre lembrar do nosso objetivo de progredir, correr atrás dessa progressão espiritual, dessa evolução espiritual. Estamos aqui única e exclusivamente para evoluir. Isso engloba sofrer as consequências dos nossos próprios atos em vidas anteriores e nesta vida. Temos causa das aflições atuais e anteriores, né? E para aprender e aprender cada vez mais, intelectualmente falando e moralmente falando. Não é? Sendo assim, senhores e senhoras, eu agradeço por mais a companhia, por mais uma vez vocês terem me acompanhado neste vídeo, em mais um vídeo de estudo aqui no canal Estudando Emmanuel. Espero que gostem, que tenha sequer, pelo menos, ativado a curiosidade sobre essa lei moral do progresso e que estamos aqui à total inteira disposição para perguntas também, caso queiram colocar perguntas nos comentários, nós estamos à disposição para respondê-las. Tá joia? Se não soubermos, vamos pesquisar, né? Vamos pesquisar juntos aí e conversar sobre esse assunto. Obrigado, até o próximo vídeo.